É, Bem, essa aula nós vamos falar sobre esses quatro tópicos aqui. Teorema do confronto, limite fundamental, é, e limite quando x tende a infinito, quer dizer isso, e o teorema de Weierstrass. Tá? Vamos lá, teorema do confronto diz o seguinte. é, você tem limite de f de x quando x tende a p é igual a um certo L. Limite de h de x quando x tende a p também é L. Tá? Também temos que f de x é menor ou igual a a g de x menor ou igual a h de x quando x pertence ao intervalo aberto P menos R e P mais R. Esse é um valor positivo. Ou seja, para valores próximos de P, isso aqui acontece. Tá? Não precisa ser para todos não. Tá? Então eu posso concluir que o limite de g de x, quando x tende a P, é igual a L. O que está dizendo é o seguinte, assim, vou fazer uma mostração aqui. Você tem um ponto P aqui, tem uma função aqui, uma função h de x, tem uma função L aqui, tem uma função f aqui em cima, tá? Aqui é a função f de x, e você tem uma função aqui, e nesses pontos aqui, ela passa aqui assim, ó, em pontos próximos de P, P menos R e P mais R, pontos aqui, isso aqui acontece, ou seja, a função g de x, tá? Ela está entre f de x e h de x, tá? Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais se aproxima aqui, isso aqui acontece. Então, o que vai acontecer? Você acaba exprimindo o limite de g de x quando x tende a p é igual a L, tá? Isso aqui vai exprimindo aqui, tá? Beleza? Então, isso é o teorema do confronto. Isso é o teorema do confronto. Muito importante, aparece demais, ou seja, se você arruma duas funções onde o limite é igual e você garante que em algum intervalo próximo de P a função g de x está entre f de x e z de x, então você acaba concluindo que o g de x, o limite dele quando x tende a P é igual a L também. Né? Então, esses são teoremas muito importantes. Tá? Esse teorema ele abre a margem com um corolário chamado, que é o seguinte, ó, esse limite de g de x, quando x tende a p, é zero, e f de x é menor ou igual a m, o módulo dela, tá? Esse m é um positivo,
tá? Então, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a p, é igual a zero. Esse teorema é muito importante, o corolário, né? Ele sai do teorema. Talvez ele seja mais importante do que o teorema, tá? O resultado, esse resultado, tá? E ele sai bem tranquilo, por quê? Módulo de f de x, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é a definição de função limitada. O que quer dizer o seguinte, que menos m é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a m. Beleza? Aqui eu vou multiplicar pelos dois lados e multiplico pelos três lados aqui, pelos três partes. Eu multiplico por g de x, tá? Então eu vou ter menos m vezes g de x, menor ou igual a f de x vezes g de x, menor ou igual a m vezes g de x. Isso aqui implica o quê? Que esse cara aqui, ó, vai para zero. Por quê? Porque eu sei que se limite de g de x, quando x tende a p é zero, eu garanto que você multiplica por m, não altera, né? Isso aqui continua sendo zero. Então se eu passo o limite aqui, os dois dá zero. Tanto m vezes g de x quanto m vezes g de x, né? Menos m e m. Então como limite de g de x, menos m, isso aqui é zero, né? Limite de m vezes g de x, quando x tende a p é zero. Então pelo teorema, né? Teorema do confronto, eu concluo que esse cara aqui, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a p, é zero. Que é o que a gente queria concluir. Tá? Esse corolário é realmente muito importante para cálculo de limite. Muito importante mesmo. Tá? Façamos um exemplo. Façamos um exemplo. O exemplo é o seguinte. Seja f de x tal que módulo de f de x é menor ou igual a x quadrado. Tá? Pergunta, existe limite de f de x quando x tende a p?
esse clássico, quando x tende a zero, né? PQ é igual a zero. Pergunta, né? Pergunta f de x é contínua em zero? Porque a gente aplica o teorema do confronto direto, né? Porque módulo de f de x menor ou igual a x quadrado menos x quadrado menor ou igual a f de x menor ou igual a x quadrado, né? Agora, o limite dessa função e dessa, quando x tende a zero, a gente sabe. Então, ó, como limite de x quadrado quando x tende a zero é igual a zero, que é igual ao limite de menos x quadrado quando x tende a zero, então eu posso concluir limite de f de x quando x tende a zero é zero. Pelo teorema do confronto, né? E a segunda pergunta é se ela é contínua em zero, né? Para a função ser contínua, o que vai acontecer? Nesse caso aí, limite de f de x quando x tende a zero tem que ser igual a f de zero, né? Eu preciso saber se o f de zero é zero. Porque o limite aqui nós acabamos de calcular, esse limite aqui, né? Quando x tende a zero, nós acabamos de calcular. Eu preciso saber se o f de zero é zero. Preciso provar. De fato, o f de zero é zero. Pois, coloca zero aqui, ó. Zero aqui, zero aqui, zero aqui. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar zero menor ou igual a f de zero, que é menor ou igual a zero. Ou seja, o f de zero é menor ou igual a zero, maior ou igual a zero. Então, eu posso concluir. Só tem uma hipótese para ele. F de zero é zero. Logo, f de x é contínua em zero. Beleza? Uma função é contínua quando o limite, quando x tende ao ponto, é igual à função avaliada no ponto. Tá? Vamos ver outro exemplo. Calcule caso exista. Calcule
existe. Limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero quando x tende a zero. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. É. Letra A. A função é f de x. X quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x é diferente de zero, e zero quando x é igual a zero. E a letra B, vou colocar B aqui embaixo, que eu faço direto. E a letra B é x vezes seno de 1 sobre x, quando x é diferente de zero, e zero quando x é igual a zero. A única diferença aqui é que aqui é x quadrado e aqui é x. Tá? Essa é a definição de derivada no ponto zero, tá? Derivada é um limite naquele ponto, daquela forma ali, tá? Vamos ver isso logo. Beleza? O que nós estamos calculando aqui é a derivada no ponto zero. Será que existe? Derivada existe se esse limite existe. Tá? Então vamos calcular. Então vai ficar limite de x quadrado menos seno vezes seno de 1 sobre x menos o f de zero é zero, sobre x, quando x tende a zero. Né? X menos zero que dá zero. Então isso aqui vai ficar, ó, isso aqui vai ficar igual. Aqui vai dar zero, eu posso cortar esse cara aqui. Na verdade, isso aqui é limite de x, seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Né? Quanto é que dá isso? Isso aqui dá zero. Por quê? Essa função, quando o limite tende a zero, ela é zero. Tá? Limite de x, quando x tende a zero, é zero. E essa função é limitada. Seno de 1 sobre x menor ou igual a 1. Né? Limitada. O colorário que a gente acabou de ver. Então, a função limitada vezes uma função que tendendo a zero dá zero, tendendo a zero não, tendendo a qualquer número dá zero. Tá? Então, essa aqui está indo para zero e essa aqui é limitada, então o produto dá zero. Tá? A letra B estou justificando, né? Eu falei que é zero e aqui eu justifiquei. Esse cara vai para zero e essa função é limitada. Tá? Então o produto dá zero. A segunda é limite de x menos seno de 1 sobre x menos zero sobre x menos zero quando x tende a zero. Tá? Então vai sobrar aqui só o limite, só o seno, limite do seno. Beleza?
Então, esse limite aqui não existe, tá? Aqui não existe. Por quê? Quando eu estou tendendo a zero, é esse camarada aqui, quando eu tendo a zero pela direita, esse cara vai para o infinito positivo. Então ele fica girando, tá? A função fica girando. Quando eu tendo a zero pelo negativo, vai para o menos infinito, tá? Então ele fica girando para cá. Então o seno, não existe um ponto fixo. Ele vai ficar girando. A partir do momento que você tende a zero, a função explode. Beleza? Então isso aqui não existe, tá? Então não existe a derivada dessa função aqui do x igual a zero. Essa daqui existe, tá? Vamos ver a derivada logo logo e vocês vão perceber o que eu estou falando com mais clareza, tá? Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Seja f f de x, uma função definida em R, função definida em R, tá o quê? Para todo x diferente de 1, vale f de x menor ou igual a maior ou igual a 1 menos x quadrado, não, menos x quadrado mais 3x, e a outra é x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Calcule, quer saber quem é o limite de f de x quando x tende a 1.
clássico, tá? Clássico. Eu quero saber o limite ali. Nós vamos usar diretamente o teorema do confronto, tá? Por quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o limite, quando x tende a 1, de menos x quadrado mais 3x. Né? Isso aqui é só substituir, essa função é contínua, uma função quadrática, eu vou substituir aqui, vai dar menos 1 mais 3, isso aqui dá 2. Tá? E o limite de x quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, aqui eu posso simplificar. Em cima é x mais 1, né? Isso aqui é limite de x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Eu posso cortar isso aqui é limite. Aqui é limite de x mais 1 quando x tende a 1, que é igual a 2. Que é o mesmo desse. Então, se esse limite aqui, quando x tende a 1 dá 2, e esse aqui dá 2, né? Pelo teorema do confronto, limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Tá? Então é isso. Beleza? Super importante esse exemplo, tá? Essa teoria do confronto é um resultado muito importante, tá? Muitíssimo importante. Vou falar agora sobre o limite fundamental. O limite fundamental é esse aqui. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, ó. Lá no ciclo trigonométrico, a gente sabe que aqui é o cosseno, aqui é o seno, e aqui, paralelo ao seno, a gente tem a tangente. Tangente de x, tá? E aí você tem aqui um x qualquer aqui, ó. Esse pedaço aqui é o x, ó. O arco, né? O arco é o x. Beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o x é maior do que o seno x. O seno x é esse tamanho aqui, ó. Esse pedaço aqui. Lembra? Esse pedaço aqui, ó. Essa projeção aqui é o seno x. Então você só transporta para cá esse cara aqui, tá? Então o seno x, o x é maior que ele, tá? Esse arcozinho aqui, ó, se percorrer esse aqui é 90 graus. Se percorrer assim, é maior do que se percorrer assim, óbvio, né? E a tangente está aqui, ó, a tangente é esse pedaço aqui.
tangente, então a tangente é maior que todos. Tá? E a tangente é seno sobre cosseno de x. Tá? Eu vou dividir todo mundo aí por seno de x. Beleza? Estrategicamente aqui, eu vou dividir por seno de x. Quando eu divido por seno de x, aparece aqui o 1. Aqui vai aparecer o x sobre seno x. E aqui vai aparecer o 1 sobre cosseno x. Dividir todo mundo por seno x, tá? X é diferente de π sobre 2, o seno de x, o x é diferente de π sobre 2, né? Obviamente, não vai dar problema. E aí, dá aquilo ali, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter o sinal, beleza? Eu vou inverter esse cara aqui, ó. 1 sobre 1 dá 1. X sobre seno de x, se eu inverto, dá seno x sobre x. Tá? E esse cara aqui vai dar cosseno x. Cosseno x. Tá? Mas a partir do momento que eu inverto, tá? Você tem, por exemplo, aqui, meio maior que 1/3. Beleza? É uma fração aqui, meio maior que 1/3. Quando você inverte, fica 3 maior 2. Fração tem isso. Quando você inverte, você tem que trocar o sinal. Então esse cara aqui vai ficar assim, vai ficar assim. Beleza? Então, o que acontece quando o x tende a zero agora? Ó? Vamos fazer agora o limite de seno x sobre x quando o x tende a zero. Isso aqui vai dar 1. Por que vai dar 1, professor? Porque, ó, quanto é o cosseno? Cosseno limite do cosseno de x quando x tende a zero. Quando eu me aproximo do zero, o cosseno de x tende a 1. Tende esse pedaço aqui, ó. Beleza? Tende esse pedaço aqui. Então esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 1. E o cosseno e o limite de 1 quando x tende a zero é 1. Então, pelo teorema do confronto, esse limite aqui é 1, aqui é 1, esse limite aqui também é 1. Tá? Super, mega fundamental esse limite. Beleza? Limite fundamental. Trigonometria é o que mais vai aparecer aí, vai ser ele. Beleza? O que mais vai aparecer aí é ele. Então, vamos lá, limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Lembrando que o limite seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um truque aqui. Tá. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar o U de 5x. Então x vai ser U sobre 5. E quando o x tende a zero, o U também tende a zero. O que eu vou fazer aqui é uma troca de variável.
eu vou mudar o limite para a variável u. Então vai ficar o limite de seno de u, que eu chamei o u de 5x. O x vai virar u sobre 5. E quando o x tende a zero, o u também tende a zero. Então eu posso multiplicar aqui, ó, vai ficar limite. Esse 5 vai para cima, eu já vou tirar e jogar aqui para fora, tá? Vou colocar o 5 aqui para fora logo. Vai ficar seno de u sobre u, quando u tende a zero. Esse cara aqui é 1. Então esse limite aqui é 5. Tá? Porque esse cara aqui é 1. Pessoal, posso fazer isso sem a troca de variável? Pode, se você entender o seguinte, ó. Limite de seno de 5x quando x sobre x, quando x tende a zero, o que você pode fazer? Isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para zero, mas em velocidades diferentes. Então você não pode falar que aquilo ali vai dar 1. O que você poderia fazer? Você poderia colocar o 5 aqui. Observe que isso aqui é uma função seno de 5x sobre a função x. Você pode colocar o 5 aqui e coloca o 5 aqui. Quando você iguala esses caras aqui, aí sim, beleza. Isso aqui dá 1. Por quê? Você está indo para zero com a mesma velocidade. Quando ele está assim, isso aqui está indo para zero 5 vezes mais rápido. Isso aqui não. Tá? Então esse cara aqui dá quanto? Esse aqui dá 1. Então fica 5 vezes 1, que dá 5. Ele pode enxergar dessa forma também. Tá? Fica até mais rápido, né, para resolver isso. Beleza? Vamos ver outro exemplo aí. Outro exemplo. Limite de 1 menos cosseno sobre x quadrado, quando x tende a zero. Isso, quando x tende a zero. Bem, o que eu vou fazer aqui é multiplicar embaixo e em cima por 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Então vai ficar o quê? Limite, né? Isso aqui é a menos b vezes a mais b, né? Isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então isso aqui é 1 ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Embaixo fica x quadrado mais 1 vezes 1 mais cosseno de x. Isso aqui tudo quando x tende a zero. Tá? A gente sabe do limite fundamental, da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a gente pode trocar esse cara aqui por seno ao quadrado de x, né? Seno ao quadrado de x. Então vai ficar assim, ó.
limite de seno ao quadrado de x sobre x quadrado vezes 1 mais cosseno de x sobre x, quando x tende a zero. Posso dar uma separada ali, assim fica assim, ó, limite de seno ao quadrado de x sobre x quadrado, quando x tende a zero, aqui fica 1 sobre 1 mais cosseno de x. Esse limite aqui é 1. Você pode tirar para fora, isso aqui é seno de x sobre x ao quadrado, ó. Essa expressão aqui é essa. Você joga o limite para dentro, esse limite aqui vai dar 1, ao quadrado vai dar 1. Então posso separar isso aqui da seguinte forma, ó, limite de seno de x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, beleza? E ali, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai ficar, isso aqui vai para zero, vai dar 1. Então isso aqui vai dar meio. 1 vezes meio, que é meio. Beleza? 1 vezes meio, que é meio. Vamos fazer mais uma. Limite tangente de x sobre x quando x tende a zero. Aqui é limite de seno x sobre cosseno x sobre x quando x tende a zero. Aqui é limite de seno de x sobre cosseno de x vezes x quando x tende a zero. Isso aqui é limite de seno de x sobre x, x tendendo a zero, vezes 1 sobre cosseno de x, né? Você pode separar esse limite aqui é 1, esse aqui também é 1. Esse limite aqui vai dar 1, 1 vezes 1, beleza? Outro exemplo. Tangente, limite, tangente de 3x sobre seno de 4x, quando x tende a zero. Então isso aqui vai dar limite seno de 3x sobre cosseno de 3x sobre seno de 4x, quando x tende a zero.
limite de seno de 3x, quando x tende a zero, que vai ficar um seno de 4x aqui, e aqui vezes cosseno de 3x. Né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? Fazer um malabarismo aqui. Ó. Seno, limite de seno de 3x, vou colocar um espaço aqui maior, seno de 4x vezes cosseno de 3x, quando x tende a zero. Beleza? Eu vou colocar um 3x aqui, que aí me ajuda demais. E vou colocar, obviamente, um 3x aqui. Vou colocar um 3x aqui para compensar, né? Da mesma forma, eu vou colocar um 4x aqui. Vou colocar um 4x aqui, para compensar, né? O limite quando x tende a zero desse cara aqui, vai dar 1. Beleza? Esse aqui e esse aqui. Esse x com esse x aqui eu posso cortar. E quando x tende a zero, esse cara tende a zero. E o cosseno de zero, né? É 1. Então esse cara vai dar 1. Vai sobrar ali, limite. Quando x tende a zero, sobra 3/4 aqui, vezes 1 ali embaixo. Ó. Porque esse x aqui eu posso cortar também. Então esse aqui vai dar 3/4. 3/4. Beleza? Então tem esses malabarismos que tem que pensar nele. Tá? Esse malabarismo aí. Ok? Bem, eu vou fazer uma lista de exercícios aí e vai estar muita coisa dessa aí nessa lista, tá? Vamos fazer um limite quando x tende a infinito. O que quer dizer isso, né? Limite quando x vai para o infinito de f de x, isso é L, né? O que significa isso? Do ponto de vista geométrico, gráfico, é uma coisa assim, ó. Você tem a função aqui, você tem um limite L aqui, valor L aqui, aí você tem essa função aqui assim, você já está crescendo a vida toda, e a partir do momento aqui, dado um delta aqui, ó, L mais L menos delta, L menos epsilon, L mais epsilon, a partir de um delta aqui, ó, a partir de um A aqui, vai existir um delta aqui, ó, onde esse cara vai se aproximar cada vez mais daqui, ó, tá? É isso, beleza?
Então, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta, tá? Onde isso aí vai acontecer. O delta está aqui, tá? Então, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta também maior que zero, tá o quê? Quando A for maior que esse delta, temos f de x menos L menor que epsilon. Tá? A partir desse ponto aqui, tá? Posso colocar um x aqui, né? A partir do momento que o x está aqui, esse cara vai ficar aqui dentro, cada vez mais próximo de E. Beleza? Exemplo. É só ideia, tá? Essa ideia teórica. Ideia teórica da coisa. Limite de 1 sobre x, isso é clássico, quando x tende a mais infinito, tá? Tem uma função aqui, ó. Essa função é desse tipo aqui, ó. Ela tem esse lado aqui também, mas para nós só interessa aquilo ali, dado que eu estou falando de uma coisa que está sendo infinita, tá? Esse aqui então tem um zero, tá? Esse aqui tem um zero. Então, você tem aí que a partir de um certo ponto aqui, tá? Um delta, aqui você tem um epsilon, esse aqui obviamente vai ser 1 sobre epsilon, tá? A partir desse delta aqui, ó, que é 1 sobre epsilon, a função vai estar próxima de zero. Beleza? Então, limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui dá zero. Tá? Isso aí dá zero. E esse dado aí é muito importante, dado que ele vai ajudar a fazer infinitos outros exercícios que tem como base essa ideia. Obviamente que você tem limite de 1 sobre x, quando x tem mais infinito dá zero, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, e esse n é maior do que 1, isso aqui vai dar zero, tá? Para qualquer n. Aqui a implicação óbvia, tá? Esse cara aqui, se elevar ele a n, o limite vai dar zero também. Isso ajuda a gente a fazer limites do tipo desse aqui, ó. 2x à quinta, mais 3x à quarta, mais 2x quadrado, menos x, sobre 5x à quinta, menos 2x à terceira, mais 2x, mais 1. Tá? Isso aqui quando x tende a mais infinito. E aí a pergunta obviamente, se você analisar por partes, isso aqui vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. E aí o que está acontecendo? Qual que está crescendo mais e qual que está crescendo menos, né? E aí a gente vai descobrir que quem manda é quem tem a maior potência. Só que a potência aqui, o maior grau, o grau aqui é 5, o grau aqui é 5.
Então qual a estratégia para resolver isso aqui? Você vai colocar em cima e embaixo em evidência. X aqui. Na hora que você coloca X aqui em evidência, vai aparecer um 2 aqui. Aqui vai aparecer um 3 sobre X. Um 3 sobre X. Aqui vai aparecer um mais 2 sobre X a terceira. Aqui vai aparecer menos 1 sobre X a quarta. Aqui embaixo você coloca o X a quinta em evidência. Aqui vai colocar 5 menos 2 sobre X ao quadrado, mais 2 sobre X à quarta e mais 1 sobre X à quinta. Isso aqui quando o X tende a mais infinito. Beleza? Ou seja, você reescreveu a coisa de uma maneira diferente, de forma que apareça em cada uma das parcelas, a de baixo e a de cima, elementos fracionários com x embaixo. A gente já sabe que 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, dá zero. E qualquer outro, né? Potência de x vai dar zero. Então o que acontece? Aqui eu posso simplificar, obviamente, ó, vai embora. E esses caras aqui, ó, tudo vai para zero. Vai para zero, vai para zero, vai para zero, vai para zero, vai para zero e vai para zero. Beleza? Só sobra 2 quintos. Então a resposta disso aqui é 2 quintos. Tá? Tá aí esse limite aí. Todos eles, quando a gente fala de fração, a gente vai fazer dessa maneira. Você vai procurar colocar em evidência, tá? Os seus elementos. Beleza? E a partir daí, você analisa. Beleza? Então isso aí, a resposta desse aí é 2 quintos. Tá? Pode acontecer coisas desse tipo aqui, ó. Pode acontecer coisas desse tipo aqui. Limite de x à quarta menos x ao cubo mais 2x menos 1 sobre 3x à quinta, 3x à terceira menos 4x quadrado mais x. Todo x tende a mais infinito. E a resposta a pergunta é quanto que dá isso aí? E a estratégia nossa vai ser a mesma. Você vai pegar o x à quarta e vai colocar em evidência em cima. Quando você coloca o x à quarta em evidência, aparece um 1 aqui. Aparece um menos 1 sobre x. Aparece o mais 2 sobre x. Menos 1 sobre x à quarta. Embaixo você vai colocar o x à terceira em evidência. Tá? E aqui vai sobrar 3. Aqui vai sobrar menos 4 sobre x. Aqui vai sobrar o 1 sobre x quadrado. Isso seria mais infinito. Posso simplificar aqui, né? Vai sobrar um x em cima. Embaixo some. Esse cara vai para zero. Esse cara vai para zero. Esse vai para zero. Esse vai para zero. Esse vai para zero. Sobra embaixo um 3, né? Aqui fica 1 vezes 3, dá 3. Aqui sobra embaixo 1. E aqui sobra um x lá em cima. E o x está indo para mais infinito. Obviamente, isso aqui vai dar mais infinito. Tá? Beleza? Então observe aí o problema. O problema aí é justamente quem manda é esse grau aqui, ó. O grau do maior que vai
a fração, né? Você tem a fração. Qual é o polinômio que tem grau maior? Por exemplo, agora se fosse uma coisa assim, ó. Limite de x à terceira menos 2x quadrado mais 12. E aqui embaixo fosse x à quinta menos 2x quadrado mais 5. X tendendo a mais infinito. Né? Observe que o grau maior está embaixo. Olha o que vai acontecer, ó. Vou colocar o x à terceira em evidência. Então aqui vai ficar 1 menos 2 sobre x mais 12 sobre x terceira. E aqui vai ficar x aqui em evidência. Vai ficar 1 menos 2 sobre x à terceira mais 5 sobre x à terceira. X tendendo a mais infinito. Esse cara vai embora, esse aqui sobra 2 aqui. Esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, esse para 0, esse para 0. Em cima vai sobrar 1. 1 sobre 1, ó. 1 vezes 1. Embaixo vai ficar x ao quadrado apenas, né? Esse aqui é a mesma coisa que o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a mais infinito. Isso aqui vai dar 0, obviamente. Tá? Então nunca fica muito ligado com a potência, tá? Com a potência com o grau, na verdade, né? Do maior deles, tá? O grau do maior deles. Ok? Vale aí as mesmas propriedades do limite tradicional, tá? As mesmíssimas propriedades. Então você tem aí limite. Tem aí limite tradicional é ótimo, né? Então, se, por exemplo, você tem limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L1. Limite de g de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L2, você vai ter, primeiro, limite de f de x mais g de x, quando x tende a p, e p que é mais infinito, isso aqui é L1 mais L2, tá? Também vale limite de lambda vezes f de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é lambda vezes L1. 3. O limite de 1, se o limite de quando x tende a mais infinito, de f de x sobre g de x, aqui é L1 sobre L2. X é L2 diferente de 0, ó. Tá? Em 4, vale isso aqui também. Tá? Muito cuidado que o limite de f de x quando x tende a mais infinito e o limite de g de x quando x tende a mais infinito tem que existir, tá? Tem que ser igual a L1 e L2, tá? Tem que ser um número, tem que ser um número palpável, beleza?
Agora vamos falar sobre um teorema muito importante, chamado teorema do anulamento, o teorema de Weierstrass. O que diz o teorema? Vamos falar do teorema do anulamento, que é um teorema, vamos dizer, é um corolário para o teorema do Weierstrass. Supõe o seguinte, ó, vamos falar, teorema do anulamento. Tem o seguinte, tem um ponto aqui, tem uma função f de x, contínua, em AB, beleza? Então assim, você tem aqui, você tem A aqui, você tem A aqui, tem F de A aqui, você tem B aqui, você tem F de B aqui, e F de X é contínuo. Você tem que sair daqui e ir para lá, tá? E a função é contínua. Então, em algum momento, ela vai tocar o ponto, o eixo X, tá? Tocar o eixo X significa dizer que a função tem uma raiz, tem um zero da função, tá? Então, o que a gente pode escrever aqui? Seja f de x contínua em AB, f de A e f de B com sinais contrários, ou um é negativo, o outro é positivo. Se um for positivo, o outro é negativo. Beleza? Então, o que a gente pode garantir? Existe um C pertencente a AB, tal que f de C igual a zero. Teorema do anulamento. Então, toda vez que você encontra funções contínuas e eu sei que nesse intervalo aqui a função é contínua e os sinais da imagem são contrários, você pode garantir que tem uma raiz dessa função nesse intervalo. Teorema do anulamento. Tá? Super importante isso, porque eu posso não saber quem é a raiz, mas eu posso garantir que em um determinado intervalo vai existir aquela raiz. Isso já é um ganho, já é uma informação válida. Tá? Bem, o que diz o teorema de Weierstrass? O Weierstrass ele só tira daqui, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o teorema de Weierstrass, vamos ver um exemplo aí do teorema, desse teorema do anulamento. Beleza? Então, repetindo, a função tem que ser contínua, porque senão ela pode dar um salto, então ela não vai parar, não. Ela pode não passar no eixo X. Então ela não precisa passar aí. Então o que vai acontecer? O f de A e f de B tem sinais contrários, então vai existir esse cara aqui, onde anula a função. Tá? Teorema do anulamento, teorema muito importante.
Uma aplicação para ele show é saber se um determinado polinômio tem raiz ou não. Então, então você tem aqui, ó, x ao cubo menos 4x menos 8 ou mais 8 igual a zero. Mostre que a equação admite alguma raiz. Real, tá? Uma raiz real. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ver esse cara aqui como uma função. Eu posso pegar o f de x, x ao cubo menos 4x mais 8. Obviamente isso aqui é uma função, ela é uma função contínua, tá? É contínua. Então o que eu sei agora? Eu sei que o f de zero dela é 8. Se eu arrumar algum ponto onde a função é negativa, tá? A imagem dela é negativa, eu vou conseguir provar que naquele intervalo tem uma raiz. Então pega f de menos 3, por exemplo. Menos 3? F de menos 3. O f de menos 3 vai dar menos 27 aqui, mais 12, mais 8. Então isso aqui vai dar menos 7. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, pelo teorema de anulamento, que menos 3 existe uma raiz entre menos 3 e 0. Beleza? Existe essa raiz. Tranquilo? Às vezes a gente pode querer diminuir esse intervalo. Esse intervalo está muito grande, tem como diminuir? Você pode pegar aqui, ó. Tenta diminuir o menos 3 aqui. E você vai aumentando, você vai diminuindo o intervalo. Se você colocar, por exemplo, menos 2, menos 2 já não dá, dá positivo, né? Mas aí você vai conseguindo fazer isso, tá? Você vai tentando, tá? Achou um positivo e um negativo, você sabe que naquele intervalo, sendo a função contínua, vai dar uma raiz naquele intervalo. Beleza? Para fechar aqui, vamos falar do teorema de Weierstrass, que o Weierstrass só faz o seguinte. Que fala o Weierstrass?
Se F for contínuo em AB, então existirão x1 e x2 em AB, tal que f de x1 se f for contínuo em AB, então existirão então existirão x1 e x2 em AB, faz que f de x1 f de x para todo x pertencente a AB. É isso, tá? Ele está dizendo o seguinte, é uma generalização do teorema do anulamento. Está dizendo o seguinte, você tem aqui, a função é contínua, tá? Então a função é contínua, você tem aqui A, tem aqui B, tá? Aí você tem aqui, ó, tem aqui f de A, tem f de B aqui. Está dizendo o seguinte, vai existir esse cara aqui, um x1, um x2 aqui, ó. Esse caso coincidiu com B, né? F de x2, onde a imagem dele vai estar toda aqui, ó. Tá? Esse é o teorema de Weiss. Tá? Ou seja, a função dessa tem um certo ponto, sobe até o máximo. Então vai existir o máximo e o mínimo dela. Então, entre esse intervalo, a imagem vai estar toda contida aqui. Toda contida aqui. Esse é o teorema de Weiss. Tá? Ok? Observe que o AB tem que ser fechado, tá? Os dois tem que ser fechado, tá? Esse cara aqui é fechado também. Eu chamar fechado e limitado, como você dá um compacto, chama de compacto isso, tá? Beleza? Vamos ver um exemplo. Prova que o conjunto
x quadrado menos mais 1 sobre x quadrado admite máximo e mínimo. Então, eu quero saber se nesse intervalo aqui tem máximo e mínimo esse camarada aqui. Observe que a gente está no intervalo fechado. Meio até 2. Posso olhar isso aqui como se fosse uma função. F de x quadrado mais 1 sobre x quadrado. Isso aqui é contínua. É contínua em meio de 2. Tá? É contínuo no intervalo fechado, ilimitado, tá? Então admite pelo teorema de Weierstrass faltou um E aqui, são 2 E's. Tem máximo e mínimo. Esse teorema é super importante, nós vamos ter muitos exercícios dele, tá? Principalmente quando a gente chegar em derivada, a gente poder falar aí de máximos e mínimos, tá? Beleza? Vamos ficar aqui por aqui, falamos sobre o teorema do confronto, falamos sobre o limite fundamental, falamos sobre o limite quando x tende a mais infinito e falamos agora sobre o teorema do anulamento e o teorema de Weierstrass. Ok? Vou soltar uma listinha de exercício aí, tá? Para vocês se divertirem. Ok? Abraço.